E essa manqueira, que geralmente ela é conhecida dessa forma, às vezes ela não é perceptível. Só um olhar treinado, um veterinário de animal de grande porte que lida com os cavalos, talvez ele consiga perceber quando está se iniciando uma claudicação. Ou então nem assim. Então não é esses cavalos de Petrópolis, eles passam por essa avaliação física, de palpação, verificação das articulações. Isso tudo a gente sabe que está ocorrendo porque foi afirmado que eles passam por esse tipo de avaliação. Só que há patologias, essas sequelas, elas podem se desenvolver de forma subclínica. E o que quer dizer isso? Que elas não apresentam sintomas visíveis. Então, elas são subclínicas. Então, seria necessário exames complementares que são mais sofisticados, que é uma ultrassonografia, um raio-x, uma ressonância magnética. E esses exames complementares são muito importantes no sentido de ratificar e confirmar as sequelas oriundas da exploração, do esforço contínuo, sistemático de todo o aparelho locomotor, de toda a fisiologia do animal. Então, um exame, uma avaliação superficial não é capaz de diagnosticar de forma precisa essas patologias que estão sendo desenvolvidas, estão avançando muitas vezes em consequência da atividade de exploração humana. Então, uma maneira da gente enxergar esse cavalo que a gente vê bonito, como, vou dar um exemplo, geralmente as pessoas acham assim, o cavalo de corrida come melhor do que muita gente, é muito bem tratado, são lindíssimos. Sim, eles são lindíssimos, eles têm um manejo nutricional, eles têm veterinário 24 horas, eles têm são robustos, têm uma pelagem brilhante. Então, há um engano em relação a isso, porque há toda uma glamourização em volta desse tipo de uso e exploração desses animais. Esses animais são submetidos a treinamentos excessivos, treinamentos exaustivos, para que possam participar de uma corrida. E nessa corrida, eles têm aquele movimento de explosão e de saída, e isso não é próprio da natureza equina. Então, é comum que cavalos submetidos a esse esforço, a esse treinamento excessivo, que exige da prática, eles têm hemorragia pulmonar por esforço induzido. E isso tem uma sigla, HPIE, hemorragia pulmonar induzida por exercício. Só que muitas vezes esse cavalo de corrida, por ter essa explosão que não é própria da natureza dele, ela não é exteriorizada, mas esse cavalo tem que passar por exames específicos para constatar que houve, né, a hemorragia pulmonar, né, e ele tem que ser submetido depois a um tratamento medicamentoso, e a partir daí, se ele não se recuperar, ele tem que ficar em repouso e tudo, ele talvez tenha que ser descartado, aposentado, porque ele vai gerar prejuízo. Porque o cavalo atleta significa também interesses econômicos, ganho econômico e financeiro. Então as pessoas se enganam quando acham que um cavalo, simplesmente pelo aspecto exterior, um cavalo explorado no esporte equestre, que ele é bem tratado. Sim, ele é bem tratado nesse aspecto, come bem, mas ele passa por distúrbios comportamentais, porque fica às vezes durante muito tempo encocheirado. Então dele é exigido uma performance que não é própria da natureza dele. Então ele é penalizado e geralmente a média de vida deles é muito diminuída. Eles desenvolvem muito. Vocês pesquisando na internet, vocês vão ver a quantidade de patologias de osteoartrite, artrite, artrose, uma série de patologias locomotoras em função dessa exigência nesse dito esporte. Então não se enganem, o animal também, nos esportes equestres, ele também sofre sequelas, ele também fica doente, ele também tem que ser descartado ou aposentado, aí depende do proprietário.
Então, o que que eu quis... Por que que eu tracei esse paralelo? Porque geralmente as pessoas falam isso, acham que só o cavalo de carroça, só o cavalo de charrete é maltratado. E geralmente o maltrato é associado à conduta do charreteiro. Reinaldo, Então, esses exames complementares, que só realmente quem tem poder econômico e os que exploram, os criadores de cavalos de corrida, de hipismo e equitação, só eles têm acesso a esses exames sofisticados. Uma ressonância magnética custa mais de R$1.000. Então, o diagnóstico preciso ia constatar